aí, pessoal do canal, tudo certo? Hoje vou resolver uma questão de física da seletiva portuguesa de 2003. Essa é uma questão acessível que tem umas ideias muito legais de cinemática dinâmica e hidrostática que eu vou demonstrar essa questão com vocês aqui no canal. Um reservatório contém um líquido de densidade ρ, cujo nível superior está a uma altura h. A que altura se deve fazer um furo na parede lateral para que o fluido atinja a máxima distância a partir da base do reservatório. Então, olhem só, eu tenho um reservatório representado, a sua altura, eu fiz um furo nessa parede, de modo que essa altura de água imprima um lançamento de um jato de água, que vai cair bem aqui no eixo X com alcance. Tudo isso submetido à gravidade, e vocês concordam que ele vai sair com uma velocidade inicial. E como ele vai ser com uma velocidade inicial, eu vou querer calcular ela em função desses parâmetros do nosso sistema. Então, vamos começar aqui calculando a velocidade. Então vamos fazer aqui uma análise desse sistema. Primeiro passo vai ser velocidade de saída. A velocidade de saída. Então, olhem só. Eu vou começar aqui utilizando o princípio da conservação da energia. Que nesse sistema eu vou ter uma energia, ou seja, energia no ponto A, e vou ter uma energia mecânica no ponto B. Esse princípio da conservação da energia, ele diz que a energia mecânica no ponto A ela é igual à energia mecânica no ponto B. Só que a energia mecânica ela consta na soma de uma energia potencial em relação ao nível de referência, mais uma energia cinética, que é a energia do movimento dessa partícula infinitesimal pontiforme que eu estou analisando. Então, é a soma dessa potencial com essa cinética. Então, eu vou igualar a potencial e cinética do A com a potencial e cinética do B. Eu vou adotar o nível de referência já como o próprio eixo X para ficar padrão aqui. Então, percebam só. A energia potencial ela é dada pelo peso vezes a altura. Ou seja, como o peso é a massa vezes a gravidade, então a energia potencial é a massa vezes a gravidade vezes a sua altura em relação ao nosso nível. Ou seja, eu vou transcrever aqui, o nível de referência vai ser o eixo X. Como a energia potencial ela é contada, nesse caso, perpendicularmente uma altura perpendicular oposta à gravidade. Então, quanto maior em relação à gravidade que aponta para baixo, maior a energia potencial, porque ela está suposta a cair, ele tem uma potencial de maior queda. Então, essa foi uma intuição lá para a gente começar. Energia cinética ela é dada pela massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, que a gente pode demonstrar utilizando o trabalho, energia, integração até com a própria equação de Torricelli, podemos demonstrar esses resultados que são muito conhecidos. Então, vou começar escrevendo que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B, o que implica que a massa vezes a gravidade, ou seja, o peso, vezes a altura, é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura em função de x, no eixo y, que seria h menos x. Então é mgh menos x somado com a energia cinética, que é o mv² dividido por 2. Podemos simplificar a massa e vamos multiplicar tudo por 2. Ambos os lados da equação multiplicados por 2. Notem que GH vai simplificar com GH. E eu vou fazer um passo mais avançado, que é eu jogar esse menos gx para o outro lado, ou seja, somar em ambos os lados menos gx, mais gx. Então nós vamos ter assim, gx
eu já multipliquei por 2, vai ser igual a velocidade ao quadrado. Então percebam só que a nossa velocidade vai ficar igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2gx. Notem que a velocidade deve ser positiva, então vai ficar raiz de 2gx. Vamos ressaltar o nosso primeiro resultado, que é a velocidade de saída. Então essa aqui é a nossa velocidade de saída inicial, totalmente horizontal. Então percebam só que a gente já calculou essa velocidade e eu vou começar agora analisando a cinemática presente nesse sistema. Então qual que vai ser o nosso passo 2? Vai ser a análise cinemática. A nossa análise cinemática eu vou dividir em eixo X e eixo Y. Eu vou começar com o eixo Y para eu fazer umas análises, já que a gravidade está atuando nesse eixo. Como nós temos um campo gravitacional uniforme constante sendo aplicado, a gente tem o conhecido movimento uniformemente variado, que a sua equação de y em função do tempo era dado pelo y inicial, ou seja, onde a gente adotou como inicial em relação à nossa referência, mais a velocidade y vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Percebam que nesse caso, a velocidade y vai ser nula, já que esse furo que eu fiz vai fazer que a água ela comece horizontalmente. O que implica, pessoal, isso é muito importante, isso é uma observação importantíssima, que a velocidade y inicial ela é zero. Então, o nosso y em função do tempo é y0, por exemplo, em B, o nosso y0 é h menos x. A nossa aceleração é contrária ao eixo, ou seja, é menos g. Então vamos começar a equacionar o nosso eixo y. Então, o y em função do tempo é a nossa altura inicial, que é o h menos x. É o h menos x. Menos, já que é menos g, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Só que eu estou preocupado em saber o tempo de voo. E no tempo de voo, a gente tem que o y em função do tempo, esse y, em função do tempo de voo, vai ser igual a zero, porque ele vai cair aqui. Nesse tempo exato, ele vai estar no nosso nível de referência. Esse resultado é muito legal a gente enxergar como que demonstra esses resultados. Então, olha só, a nossa condição que y em função do tempo de voo deve ser igual a zero. Isso implica que o h menos x é igual a menos gt quadrado sobre 2. Multiplicando por menos 1, h menos x é igual a gt quadrado sobre 2. Multiplicando por 2 em ambos os lados, nós já vamos ter 2 vezes h menos x é igual a gt ao quadrado. Dividindo ambos os lados por g e tirando a raiz, nós vamos encontrar o tempo de voo, que é a raiz quadrada de 2 vezes h menos x dividido por g. Então esse aqui é o nosso segundo resultado a partir do eixo y. Então olha só. Agora a gente tem o tempo de voo, pessoal. Agora que a gente tem o tempo de voo, tem a velocidade, que a gente sabe que horizontalmente não tem forças. Então a velocidade ela vai ser constante. Então, independente de tudo que aconteça, horizontalmente a velocidade ela é sempre a mesma. Então significa que a gente tem um movimento uniforme, em que essa distância A é dada pela velocidade vezes o tempo. Só que, olha que legal, analisando aqui, a gente sabe a velocidade e a gente sabe o nosso tempo. Então o que a gente vai fazer? Alcance de função de x é velocidade vezes o tempo. Então olha que legal, pessoal. Agora, análise do nosso eixo x, se a gente escrever isso aqui, ó, que o nosso alcance é a velocidade em x multiplicado pelo tempo de voo.
já que o que vai imprimir, ele percorrer tudo. Então vai ser a raiz quadrada de 2 de x vezes 2h menos x sobre g. Então vai ser a raiz de 2 de x, então vai ficar aqui, ó, 2gx, aqui em cima eu tenho 2h menos x, vezes 2h menos x, tudo isso aqui dividido por g. Então, tudo isso aqui dividido por g com a raiz quadrada. Então, olha só. O nosso alcance em função de x. Nós já podemos simplificar. A gravidade. Nós vamos ter 4. Vamos passar para fora da raiz. Então, nós temos aqui alcance em função de x. Como a gente vai ter o 4, vai ficar 2 vezes a raiz. No caso aqui, ó, a gente vai ter x. Então, a gente tem o x vezes h menos x. Ou seja, a gente tem 4xh menos x. Que a gente jogou 2, a gente tem x vezes h menos x. Legal? Então, percebam só. A gente quer o alcance máximo, né? A gente tem uma função no alcance, uma função por alcance, que é essa variável x. Como que a gente vai maximizar isso? Tem um jeito mais simples de ensino médio, que é utilizar o x do vértice. E tem um modo que ele é mais avançado, universitário, que é utilizar as derivadas, ou seja, a gente vai derivar essa função e vai igualar ela a zero. Porque quando você iguala a zero, você pega o ponto de inflexão. Mas nesse caso, isso é desnecessário, já que a gente pode ir para os métodos de ensino médio, que é o x do vértice. Então percebam que quando a gente for fazer a distributiva, nós vamos ter assim: o a em função de x vai ser 2 vezes o hx menos x ao quadrado. Só que como a raiz quadrada é uma função estritamente crescente, a gente pode maximizar a função dentro dessa raiz quadrada. Então, a gente tem que maximizar hx menos x quadrado. Então, a nossa tarefa secundária é a gente maximizar esse f de x igual ao hx menos x quadrado. Nós temos que o x do vértice, em uma palavra, ele é dado por menos o coeficiente b dividido por 2a, que é demonstrável por derivadas, né? Mas nós temos exatamente isso aqui, menos b sobre 2a. O nosso b a gente tem o da forma x quadrado mais bx mais c, seria esse h. Então, a gente tem que o menos h dividido por 2 vezes a. Só que nesse caso, o a é igual a menos 1. Então a gente tem duas vezes menos 1. Então a gente tem menos 2. Menos que menos mais. O que implica aqui que a nossa maximização implica que esse x, o x que vai implicar o alcance máximo, é igual a h dividido por 2. Pessoal, então implica que o x que ele vai fornecer o alcance máximo, então o x que fornece o alcance máximo, é exatamente metade do tamanho desse recipiente. Um resultado muito bonito que a gente chegou para essa questão, que por incrível que pareça é de uma seletiva, a seletiva portuguesa de 2003. Então, percebemos que o nosso furo deve estar aqui, ó, exatamente no meio desse recipiente. Pessoal, espero que vocês gostaram desse vídeo. Vou trazendo variadas questões fáceis, médias, difíceis, de física, matemática. Mais pra frente eu venho trazendo até outros assuntos diferentes aqui. Espero que vocês gostaram e até a próxima!
Valeu, pessoal.